Oi pessoal, sejam bem-vindos à quinta videoaula de estrutura de dados e nessa videoaula nós vamos ver justamente como adicionar o elemento no meio, finalizando as videoaulas de adição de elementos na lista. Para adicionar um elemento no meio também não tem muito segredo, a única diferença é que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, a gente vai ter que fazer alguns passos a mais e algumas verificações a mais do que adicionar no início e no final, mas também é um negócio bem tranquilo. Então, vamos supor que essa daqui é a nossa lista e a gente quer adicionar um elemento bem no meio da lista, aqui no terceiro lugar, ó, entre o 12 e o 14, bem nesse terceiro lugar aqui, ó. A gente quer colocar um elemento bem aqui no meio. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, como sempre, a gente vai ter que criar o elemento. Então vamos criar o elemento aqui, ó. Acabamos de criar o elemento. A gente pode colocar qualquer número aqui entre eles. Como tá o 12 e o 14, eu vou colocar o 13, né, para ficar uma ordem. Aí então, o que a gente tem que fazer? O 12 tem que apontar para o 13 e o 13 tem que apontar para o 14. Beleza. Mas se a gente só chegar e fazer o 12 apontar para o 13, a gente vai perder a conexão com o 14. A gente não vai conseguir acessar esse 14 de alguma forma. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro falar assim, ó, o 13 aqui, ó, coloca que o próximo do 13 vai ser o mesmo do próximo do 12. Então aqui, ó, o 12 está apontando para o 14, então o 13 também vai apontar para o 14. Agora que a gente já fez isso, a gente faz o 12 apontar para o 13. E com isso a gente colocou entre o 12 e o 13 no terceiro lugar. Mas observa que eu fiz isso com o que? Olha aqui, ó. O que eu usei como referência foi o 12, né? Sempre falei aqui, ó. Coloca o próximo do 13 como o próximo do 12 e coloca o próximo do 12 sendo o 13, tá vendo? Eu peguei como referência o 12. Mas por que eu peguei o 12? Justamente uma posição atrás de onde eu queria colocar. Se eu queria colocar no terceiro lugar, o que eu vou fazer? Colocar na frente do segundo. Então, o que eu tenho que pegar? Eu pego o segundo elemento, uma posição atrás do que eu vou colocar e faço essas modificações. E se eu quisesse, por exemplo, colocar bem aqui, ó. Eu quisesse colocar no sexto lugar aqui, ó, entre o 15 e o 17. Se eu quisesse colocar o 16 aqui, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar esse elemento daqui, ó, ter que pegar o 15. Aí eu faço o quê? Eu crio um elemento e falo. O próximo desse elemento aqui, ó, vai ser o 17, o mesmo próximo do 15 aqui, ó. E o próximo do 15, na verdade, não vai ser mais o 17, vai ser o elemento que eu acabei de criar, tá vendo? Se eu quero colocar o elemento no sexto lugar, eu vou fazer o quê? Pegar o elemento de quinto lugar e fazer essas modificações, tá vendo? Eu sempre vou pegar uma posição abaixo de onde que eu quero colocar. Então aqui, ó, vou escrever 16 aqui, né, pra ficar organizadinho, bonitinho. Só que aqui ainda vai ter alguns problemas, né? Porque o que vai ser os problemas? Um deles seria o quê? Se a lista estiver vazia. Se a lista estiver vazia, eu não vou ter o elemento anterior para pegar. Então vou ter que fazer o quê? Uma verificação. Se eu tiver uma lista vazia, eu só vou colocar em qualquer lugar. Só vou colocar no único lugar que resta, né? Eu vou simplesmente preencher essa lista daqui, colocar no primeiro lugar. Se a lista não estiver vazia, aí sim eu vou agir normalmente. Só que também vai ter um problema, né? Que seria o quê? E se eu pedir para colocar no primeiro lugar? Ó, se eu coloquei aqui no terceiro lugar, eu peguei o quê? O elemento de segundo lugar e coloquei na frente dele. E se eu for colocar no primeiro lugar? Não tem um elemento anterior para eu pegar. Então eu posso fazer o quê? Se eu for colocar em primeiro lugar, eu vou simplesmente chamar a função de adicionar no início da lista. E se eu for colocar no último lugar, eu posso ou colocar simplesmente, ou eu posso chamar a função de colocar no final da lista. Mas aqui, ó, eu tenho uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E se lá na função, sem querer colocar, coloca na posição 13. Eu não tenho a posição 13, assim não, coloca na posição 27. Eu não tenho a posição 27. Então, eu posso fazer o quê? Ou eu coloco no final da lista, só para não dar problema, ou eu simplesmente não coloco em lugar nenhum. Eu posso fazer dessas duas formas. Sabendo disso, vamos começar aqui pelo básico. Fazer a verificação, se a lista está vazia ou não. Então, vamos criar a função aqui, ó, de adicionar no meio. Então, aqui, ó, a função de adicionar no meio, com o começo sendo um ponteiro de um ponteiro, e o valor que eu vou adicionar. Ponteiro de ponteiro, porque eu posso modificar o ponteiro. Então, vamos fazer uma verificação aqui, ó. Vamos ver. O começo está apontando para algum lugar? Se está apontando, quer dizer que a lista não está vazia. Caso contrário, a lista está vazia. Então aqui, ó, se a lista está vazia, eu tô querendo colocar um elemento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio bem simples, né? Eu vou simplesmente criar um elemento, justamente com o valor que eu pedi aqui, e falar que esse elemento daqui, ó, vai ser o meu começo. E, ó, desse jeito daqui, um negócio bem simples. Agora, a gente vai fazer a verificação aqui, ó. Vamos fazer a verificação. Eu já não vou criar um elemento logo de início, que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu já tinha criado um elemento logo de cara. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu também vou fazer uma verificação aqui, ó. Vou fazer uma verificação se a posição que eu pedi para colocar é no primeiro lugar. Porque se for no primeiro lugar, eu só simplesmente chamo a função de adicionar no início.
que já cria um elemento, né? Já faz todo o processo bonitinho aqui. Então aqui também tá faltando informar a posição, né? Aonde que eu quero colocar o elemento. Então eu vou colocar aqui, ó, int local. Aonde que eu quero colocar esse elemento. Aqui eu vou fazer a contagem tradicional. Eu vou começar a contar do 1, né? Ao invés de contar do 0, que nem a própria programação faz. Já que eu tenho essa escolha, eu vou preferir contar do 1 para já ficar um negócio mais organizado e fácil de entender. Então, se a pessoa pedir para eu colocar justamente no primeiro lugar, eu vou fazer o quê? Eu simplesmente só vou chamar a função de adicionar no início ali, ó. Vou passar o começo para ela. Aí observa que o começo eu não passei o endereço dele, porque ele não é um ponteiro, ele é um ponteiro de um ponteiro. Então tá tudo certo, tudo bem. Eu vou passar também o valor que eu pedi aqui, ó. Pronto, aí, ó. Se for primeira posição, eu vou simplesmente adicionar no início. Perfeito. Caso contrário, aí eu já vou ter que fazer aquele passo, que seria o quê? Pegar uma posição anterior aonde eu vou colocar. Por exemplo, se eu for colocar no terceiro lugar, eu pego o elemento de posição 2. Então, para isso, eu vou simplesmente fazer um for. Olha, um for que começa do 1. Vou fazer um for dessa forma daqui, que vai ser o quê? Ele vai começar do 1, já que eu estou começando a contar do 1, né? Ele vai percorrer até ele pegar uma posição anterior a que eu quero. Por exemplo, se eu quero colocar em quarto lugar, eu vou percorrer até pegar o elemento de terceira posição. E aqui o i++, só para a gente ficar incrementando e indo para frente, né? Isso aqui, na verdade, esse i daqui é só para fazer a contagem, só para ver quantos elementos eu peguei. O ponteiro que eu vou usar, de fato, para ficar percorrendo até chegar, por exemplo, no terceiro elemento, vai ser esse ponteiro daqui, ó. Um ponteiro auxiliar. Ele vai começar justamente do início, aí, ó. Vai começar do início. Então, ele vai começar do começo, né? No caso do primeiro elemento. E ele vai sempre indo para o próximo. Então, olha aqui, ó. Ele começa do primeiro elemento e ele vai ficar indo do próximo até ele chegar numa posição anterior a que eu quero. Por exemplo, se eu quero colocar o elemento na quarta posição, então o local vai ser 4, né? Se o local vai ser 4, ele tem que pegar o elemento de número 3. Então, aqui, ó. Ele já tá com o elemento de número 1. Depois ele vai ver 1 é menor do que 3. Então ele vai percorrer mais uma vez e aumentar para 2. Então agora aqui está guardando o segundo elemento. Então eu estou guardando o segundo elemento. Depois, 2 é menor do que 3? Então ele vai percorrer mais uma vez e vai pegar o terceiro elemento. Aí ele vai ver, 3 é menor do que 3? 3 não é menor do que 3. Então ele vai sair desse for daqui. Esse for daqui, ele vai sair justamente com o elemento que a gente quer, que é um elemento anterior de onde que a gente quer colocar. Então, olha aqui, ó. Voltando aqui pro desenho, o que eu fiz para adicionar, por exemplo, esse 13 depois do 12? Eu peguei o 13 e coloquei no próximo do 12, que era o 14, né? Eu peguei aqui, ó, falei, o próximo do 13 é o mesmo que o próximo do 12. Aí apontei pro 14. E depois eu fiz, o próximo do 12 vai ser o 13. Tá vendo? Nessa ordem, se eu inverter as ordens, aí complica tudo. Então, fazendo isso aqui, o que eu vou ter? Primeiramente, eu vou ter que criar um elemento, né? Então vamos criar um elemento aqui, ó. Vou criar um elemento com esse valor daqui, o mesmo que foi pedido lá na função aqui, ó. Aí, eu já estou criando um novo elemento aqui, tudo certinho. E eu vou fazer o que agora? Eu vou falar, o próximo desse novo elemento, aqui, ó. O próximo dele vai ser o mesmo próximo do elemento anterior. Aqui, ó. Eu tô querendo colocar, por exemplo, na quarta posição. Então, se eu quero colocar na quarta posição, é só falar o quê? Que o próximo do elemento vai ser o mesmo próximo que estava o anterior dele. Redesenhando essa parte daqui para ficar talvez mais claro. Vai ser o quê? Acabei de criar o elemento, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu quero colocar bem aqui no meio. Então, eu vou fazer o quê? Vou falar. Olha o 12 aqui, ó. O 12 está apontando para o 14. Eu quero que o próximo do 13 seja o 14. Que é justamente o próximo do 12, né? Eu tô com o 12 em mãos. Como que eu tô com 12 em mãos? O 12, ele tá aqui, ó. Bem nessa variável aqui, ó. Então, eu vou falar o quê? O próximo do 12 vai ser o próximo do 13, do elemento aqui que eu acabei de criar, tá vendo? O próximo dos dois vão ser o mesmo. Agora que eu já coloquei o próximo aqui, eu posso fazer o quê? O próximo do 12 vai ser o 13. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Eu coloco, então, que o próximo do elemento vai ser o mesmo do próximo do elemento anterior. E vou falar que agora o próximo do 12 vai ser justamente o elemento que eu acabei de criar. E com isso a gente coloca um elemento no meio. Vamos testar para ver se está dando certo? Então agora, já fazendo as devidas mudanças aqui, só para a gente colocar essa terceira opção aqui, né? Que ele vai pedir justamente para a gente o valor e depois aonde a gente quer colocar, né? E já vai chamar a função aqui tudo bonitinha e colocar para a gente. Vamos testar para ver se está funcionando. Vamos testar, vamos colocar só um início e no final, para a gente ter uma listinha, né? Para a gente conseguir colocar no começo. Vamos só criar uma lista aqui, ó. Colocar 10, 11, 12... 13 e 14. Agora, vamos colocar bem aqui, ó. Logo depois do 12, vamos colocar o número aqui, ó. Vamos colocar o 17 bem aqui, ó.
Então, no caso, a gente vai colocar o 17 no quarto lugar, né? Eu quero que fique na frente do 12. Eu quero que ele fique na quarta posição. Vamos testar aqui, então, ó. Qual que é o valor? Eu quero colocar o 17 bem aonde? Na quarto lugar. Vamos ver? Deu certinho, tá vendo? Ele tá ficando no quarto lugar. Mas e se simplesmente eu digitar errado, sem querer me enganar? Fazer isso aqui, ó. Eu quero colocar, por exemplo, o elemento 22 em qual posição? Na posição 10. Aí quebrou o código. Por que quebrou o código? Porque não tem a posição 10 aqui ainda. Então a gente tem que fazer uma verificação para não quebrar o código nessas situações. E como que a gente faz isso? A gente pode colocar uma verificação aqui dentro mesmo, ó. Porque ok, ele tem que ir para o próximo, ele tem que ficar indo para o próximo. Mas e se simplesmente não existir um próximo? Quer dizer que eu cheguei no final. Se não existir um próximo, eu posso simplesmente dar um aviso falando que não existe um próximo, ou eu posso forçar e colocar no final para a função não dar erro. Eu vou preferir essa segunda opção. Então aqui, ó, ele vai funcionar até quando? Quando ele chegar aqui, ó, enquanto o i for menor do que local menos 1, tá vendo? Uma posição abaixo do que de onde eu quero colocar. E também se o elemento tiver um próximo. Porque aqui, ó, se ele não tiver um próximo, não faz sentido ele tentar pegar o próximo se ele não existe, não é? No caso aqui, ele ficaria depois como nu. E depois nu, pegar o próximo do nu, aí não existe, né? Não existe nem essa variável próximo aqui no nu. Então aqui, ó, ele só vai ficar percorrendo até ele chegar no último elemento. Quando ele chegar no último elemento aqui, ó, ele não vai poder ir mais pro próximo. Ele vai parar no último elemento e vai forçar com que coloque no último lugar. Viu? A gente nem vai precisar chamar essa função daqui de adicionar no final. Então vamos testar para ver se só essa simples mudança daqui, ó, já foi suficiente para resolver o nosso problema. Vamos também aproveitar e adicionar, colocar para adicionar no meio aqui, ó, e adicionar na primeira posição para ver se está dando certo. Vamos adicionar então o elemento, por exemplo, 90 em qual lugar? Na primeira posição. Aí, ó, tá adicionando na primeira posição certinha. Vamos colocar em primeiro lugar de novo. Vamos colocar o elemento 89 no primeiro lugar. Aí, ó, tá dando certo também, tá funcionando perfeitamente. Vamos agora fazer aquele teste lá, então. Eu quero colocar o número 100 na posição 10. Não existe posição 10. Então ele forçou que coloque no final da lista. Por que eu fiz dessa forma? Para evitar dele dar erro. Porque imagina, toda vez que a gente digitar errado, ele simplesmente não colocar o número. E se a gente não viu que ele não colocou o número? Vai ficar simplesmente um número fora da lista? Então eu prefiro fazer dessa forma. Só que se você preferir, também você pode fazer de uma forma parecida. Caso você não queira fazer dessa forma daqui, você não quer que ele coloque no final, você quer que ele dê um aviso, você poderia fazer assim, ó. Você vai simplesmente tirar essa parte daqui e vai fazer o quê? Você vai sempre verificar se o AUX existe. Aí, ó, você vai sempre verificar se o AUX existe. Se ele existe, você pode ir para o próximo aqui, ó, pode ficar percorrendo. Se ele não existe, você vai fazer o quê? Você vai parar forçadamente essa condicionada aqui, seja com break, ou você talvez fazendo isso daqui virar falso. Se você não quiser usar break, tem gente que não gosta, né? Você pode forçar que isso daqui vira falso. Como que você faz isso virar falso? Você faz com que i seja igual a local. Aí, ó, se i for igual a local, isso aqui vai se tornar falso e o for vai parar da mesma forma. Então vamos até deixar assim para evitar usar break. Então dá para usar dessa forma e a gente imprime uma mensagem aqui, ó. Impossível adicionar em tal local. Aí aqui então você não vai adicionar o elemento, né? Você só vai adicionar se ele existir. Se ele não existir, aí você não adiciona. Aí, para essa mensagem daqui não ser limpada, eu vou tirar isso daqui, ó. Só para ele não ficar limpando toda hora o console e a gente poder ver essa mensagem daqui aparecendo. Então, vamos ver aqui, ó, se tá funcionando agora. Vamos aqui, ó, adicionar no meio e vamos colocar 21, adicionar na primeira posição. Aí, ó, tá adicionando, tá vendo? Tá funcionando até então bonitinho. Vamos adicionar mais um no final aqui, ó, adicionar o número 12 no final. Tá funcionando também, tranquilamente. Agora vamos adicionar então o número 14 justamente na posição 100. Não existe posição 100. Então ele não vai fazer nada e vai falar impossível adicionar em tal local. Tá vendo? Impossível adicionar em tal local e ainda a lista continuou da mesma forma, tá vendo? Com 21 e o 12. No caso aqui poderia colocar uma quebra de linha aqui, né, pra ficar melhor. Só que como eu já disse, eu prefiro fazer lá da outra forma. Então eu vou deixar dessa forma daqui, ó, com ele colocando no final da lista. Então, essa foi a videoaula de como adicionar um elemento no meio da lista. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.